Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, de onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan News Joinville. Você ouve no rádio e assiste na internet. De segunda a sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Sport News, comandado por Charles Fischer. Jovem Pan News Joinville, 1250 kHz. Jovem Pan News Joinville. Você ouve no rádio e assiste na internet. De segunda a sexta, Jornal da Manhã. Com sua edição local das 8 às 8h50 da manhã. Apresentação de Osni Martins. Jovem Pan News Joinville, 1250 kHz. Painel Jovem Pan News. Patrocínio, Forte Atacadista, Otorrinos Clínica, Posto Príncipe, Ultramater, Romeu Guinter, Girando Sol, Laboratório Jimenez, Ótica Globo, Tintão, ACE, a Anesc e Clínica São Marcos. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Começa agora na Jovem Pan News Joinville. Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News AM 1250, a rede da informação. Você nos ouve pelo seu rádio e nos assiste pela internet. Jovem Pan News, a rádio que virou televisão. Já estamos no ar com a nossa live. Para você nos assistir, basta você acessar aí o facebook.com/JP News Joinville. Tudo junto, facebook.com/JP News Joinville. Curta e compartilhe a nossa transmissão. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Painel. Hoje é sexta-feira, até que enfim é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. Faltam 312 dias para acabar o ano. A rede da informação. Jovem Pan News. Só lembrando que nesta data, no ano de 1940, nascia Aracy Balabanian, que é atriz brasileira, né, muito conhecida. E nesta data também, em 1997, cientistas do Reino Unido apresentavam a ovelha Dolly, né, a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero. Nesta data, em 1998, desabava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o edifício Palace 2, matando 8 pessoas. Nesse momento, aqui no centro de Joinville, céu encoberto, aberturas de sol e a temperatura já está marcando 27 graus. Eu sou o Fernando Gonçalves, vamos às manchetes. Saque em carga de cerveja provoca tumulto em rodovia. Já em Santa Catarina, deputado quer permitir que crianças possam ser educadas em casa. Em São Joaquim, cães são resgatados vítimas de maus tratos. E ainda, aeroporto de Navegantes não fará mais voos para Buenos Aires. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora em mais uma edição do nosso programa Painel, que só está começando. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz.
Só lembrando que a partir de agora você participa conosco, mandando aí a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, né, através do nosso WhatsApp, numa mensagem de áudio até 30 segundos. Não adianta você gravar de 1 minuto e meio, 2 minutos, que às vezes o tempo é curto, não tem como a gente colocar no ar. Então até 30 segundos, não esqueça de colocar o seu nome e o bairro, ou então o seu nome e a cidade da onde você está falando. 479-8802-8056. Vamos às notícias? Jovem Pan News. O tombamento da carga de um caminhão juntou uma multidão no meio da rodovia João Leopoldo Jacomel, entre Pinhais e Curitiba, na manhã de ontem, quinta-feira, dia 21. O aglomerado se formou depois que a carga de fardos de cerveja se espalhou pela pista. Praticamente toda a mercadoria foi saqueada. Uma funcionária de um estabelecimento próximo ao local, informou que não houve tombamento, mas que a carga se soltou. Abre aspas. Eu acho que ele foi fazer a curva e derramou a carga. Ficou tudo sobre a pista, mas ainda tinha por onde os carros passarem. Só que o trânsito ficou lento porque o pessoal ia parando para pegar a cerveja. Fecha aspas. Relatou a mulher que não quis se identificar. Eu vou começar esse tema com o Ananias Cipriano, muito sorridente. Hoje é sexta-feira, está por aqui. Mas eu também quero fazer a seguinte pergunta, Ananias. O Brasil, quem faz é o brasileiro, certo? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Arivan. Bom dia, ouvintes. É um tema recorrente, a discussão sempre é contínua, afinal, alguns comportamentos eles vêm e vão, mas continuam girando em torno do mesmo absurdo. O saque de cargas é algo que eu já vi. Esses tempos eu estava descendo a Serra de Curitiba e também tombou uma carga de cerveja, e aí a festa foi geral. Tem dois fatores. Primeiro, quando se libera que se utilize a carga, possa pegar o que tem ali. Tem isso. E às vezes a gente filma lá, estão saqueando, às vezes não é o saque, às vezes o motorista recebeu informação que eles não vão poder fazer nada e que autorizam que quem está lá pode recolher a carga. Há esse fato. E aí, geralmente, quando isso acontece, a Polícia Federal está junto e tal, a Polícia Rodoviária Federal está junto, a Polícia Rodoviária está ali. E quando não, um monte de gente vai saquear a carga, lá o motorista do caminhão vai fazer o quê? E aí, nós entramos numa tipificação penal. Nós estamos falando de roubo, nós estamos falando de tirar aquilo que não é dele. E uma das maiores brigas, principalmente da evolução do século XVII, XVI, e uma das lutas da sociedade é de ter o direito à sua propriedade, propriedade privada. Um dos principais discursos, com a derrubada dos feudos, com o fim desse discurso de propriedade e chegando à propriedade privada. A carga era de propriedade privada de quem comprou, não era daquelas pessoas. E muitas dessas pessoas são defensores da propriedade privada, da livre iniciativa, do acesso à educação, do acesso à segurança, do acesso à justiça. Elementos que são discutidos nos últimos anos e principalmente nos últimos 3 séculos. Mas discutem, defendem, mas não respeitam do outro. Infelizmente, é o que nós vimos num simples roubo de carga. Há muita coisa envolvida em relação a esse crime. Vamos relembrar, é um crime. Hora certa aqui na Jovem Pan, são 11 horas 14 minutos, 11h14, o bom dia de Arivan Procknall. Bom dia, Fernando, bom dia, Ananias, ouvintes do programa Painel aqui na Jovem Pan News, sexta-feira belíssima. Não é um crime comum saquear uma carga, é um crime. Aliás, isso no Brasil se tornou o 0 e V0. Recentemente um caminhão carregado de frango tombou aqui, numa rodovia. O motorista preso às ferragens e a população saqueando a carga de carne de frango. Sabe o que é isso, meu amigo? Como é que um país vai dar certo se a população, ao ver um caminhoneiro transportando uma carga e porventura ele se envolve num acidente e a carga tomba, a população vai saquear a carga? A população não pode fazer isso.
Isso é um crime, como mesmo falou a Ananias, é um roubo. Como é que nós vamos cobrar da classe política uma ação ou ações de cuidado com aquilo que não pertence a eles e a população, não é grande parte, mas uma parte considerável, quando vê uma desgraça, quer se aproveitar daquela desgraça para levar vantagem? Isso é brincadeira, né? Como é que nós vamos mudar essa sociedade? Quando eu aqui falo que no Brasil a população cobra do político uma atitude, mas ela, parte da população, faz ao contrário. Eu tenho certeza, Fernando e Ananias, certeza absoluta, que naquele saque de cerveja tinha muito brasileiro que chama político de corrupto, de ladrão, safado, mas estava lá, ó, fazendo o que não poderia. Esse é o Brasil. Lembrar que se fala muito de Hitler, né? Eu não lembro números, salvo engano a minha memória, vou puxar, posso estar errado, depois a gente confirma. Mas quem elegeu Hitler foi o povo, 4 milhões de pessoas. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora, agora são 11 horas 16 minutos, 11h16, não perca a sua hora. Arivan, quer falar alguma coisa? Eu quero falar rapidamente sobre um assunto. Ontem nós falamos aqui sobre laranja, e eu todo dia de manhã tomo suco de laranja. E falamos sobre uma candidata aqui de Garopaba, foi Garopaba, Nani? Isso, Garopaba. Pois é, ontem eu li uma matéria e gostaria de repercutir aqui esse assunto. Lá no Rio Grande do Sul, uma empresária de nome Carmen Flores foi candidata ao Senado pelo PSL. E o partido fez repasse de verba pública do fundo de campanha, aquele que nós falamos aqui ontem, que eu falei que sou contra e tem pessoas que são favoráveis. Essa mulher recebeu R$200 mil. E no pagamento, nas prestações de contas dessa candidata, aparece lá pagamento para filha e para neta. Carmen, empresária, recebeu R$200 mil da direção nacional do PSL, valor proveniente do fundo partidário, R$200 mil. Questionada sobre o motivo dos pagamentos à filha e à neta, a empresária sarcasticamente respondeu sem detalhar: quem sabe elas trabalharam. Vejam vocês, esse dinheiro é oriundo do suor do trabalhador do Piauí, do trabalhador do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, que está falido, do Estado Gaúcho, que está falido também, que foi para o fundo partidário para dar dinheiro para essa mulher, candidata do PSL. E sabe o que ela disse, Ananias? E eu falei isso aqui. A senhora sabe o que é o PSL? Não, eu nem sei o que é isso. Eu fui convidada para ajudar o Bolsonaro, eu acabei sendo candidato e ganhei esse dinheiro. A senhora leu o estatuto? Não, eu nem sei o que é PSL. Esse é o Brasil. O Brasil que tem que passar por uma lavanderia grande. Fundo partidário tem que diminuir drasticamente os valores. Quer fazer política? Faça com o seu dinheiro. Essa é a minha opinião. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11 horas 19 minutos, 11h19. Um projeto que será protocolado na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina promete causar a mesma polêmica gerada pelo assunto no restante do país. O deputado Bruno Souza, do PSB, quer legalizar no estado a educação domiciliar. A proposta permite que as crianças possam ser educadas em casa pelos próprios pais ou responsáveis, sem a necessidade de matrícula em uma escola. A lei atualmente obriga a frequência em instituições regulares de ensino. Segundo o deputado, mais de 750 famílias catarinenses atualmente optam por ensinar os seus filhos em casa. Na educação domiciliar, o estudante não frequenta escolas formais. Todo o aprendizado se dá em casa, sob orientação e supervisão dos pais ou de professores particulares, geralmente a partir de um currículo pré-estabelecido e semelhante ao adotado nas escolas.
além de cronograma específico também. Não há professores, não há colegas, também chamada ou recreio. São as próprias famílias as responsáveis por definir em que ritmo ou em quais conteúdos será feita a formação do estudante, Arivan. Eu acho interessante essa proposta, mas essa proposta é para ser aplicada num país de primeiro mundo. Aliás, lá já existe, na França, Alemanha, Suíça, mas não pode comparar a economia, o salário, o sistema educacional desses países com o sistema educacional do brasileiro. Na prática é muito bacana. Agora pergunto a você o seguinte: o brasileiro tem que trabalhar. Hoje, inclusive, a dificuldade, né, Ananias, das mães conseguirem vagas em CIs para poder trabalhar e ajudar no orçamento domiciliar. Trabalha o marido e a mulher e deixa um filho numa escola, numa creche. Como é que o brasileiro assalariado vai poder deixar o filho em casa? Como é que a mãe, às vezes a mãe tem o segundo grau, tem o primeiro grau, semi-analfabeta, ou tem o segundo grau, vai poder dar aula de matemática, física, geografia, química, geografia? Como? Eu não entendo. Eu acho que esse deputado quer aparecer, com certeza. Isso é uma coisa. Primeiro nós temos que melhorar o sistema educacional existente, as escolas. Depois pensarmos nesse novo modelo de a criança não sair de casa, estudar em casa. Esse deputado acho que está fora da casinha, Ananias. Não, esse sistema funciona na Europa, mas lá é diferente. Não se discute a educação europeia com a educação brasileira. Meu Deus, eu não sei mais o que falta acontecer nesse país, Ananias. Eu acho que você até concorda com isso. Por quê? Com esse deputado, com essa proposta. Por que você presume? Pelo teu semblante, eu acho que defende essa ideia. Não sei, posso estar enganado. Eu disse pela manhã, no Jornal da Manhã, que tem uma charge que abre a tampa da cabeça e sim arrancam o cérebro. E essa charge provavelmente fizeram do deputado que apresenta o projeto. Ananias, esse cara ganha 26 mil de salário, Ananias. Tem 25 assessores. Tem 160 mil de verba de gabinete. Talvez ele possa fazer com que os seus filhos estudem em casa. Porque ele vai ganhar bem, ele deve ter uma formação, talvez a esposa, não sei se ele é casado. Agora, a maioria da população, 99%, não tem condições de fazer isso. Ou tem, Ananias? Pergunto a você em sã consciência. Isso é uma proposta que se apresente num plenário de uma assembleia? Que isso? Jovem Pan News. E em São Joaquim, na Serra Catarinense, 2 cães vítimas de maus tratos foram apreendidos, ou melhor, recolhidos, vamos usar essa palavra, pela Polícia Civil no distrito de São Francisco Xavier, interior da cidade. O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 20, e a polícia chegou até o local depois que denúncias foram feitas pela Associação Joaquinense de Proteção aos Animais. Os 2 cães estavam bastante debilitados, sem água e sem comida. Um deles estava trancado em uma garagem e o outro preso em uma corrente. Os cães foram recolhidos e encaminhados a um veterinário para depois serem levados ao abrigo municipal. Segundo a Polícia Civil, o responsável pelos animais não estava no local. Ele será intimado para comparecer à delegacia e vai responder um termo circunstanciado pelos maus tratos. Quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, vai acompanhar a foto aí dos cachorros, a foto tirada aí pelo Michel Legnag do São Joaquim Online. Ananias? Não, eu ia entrar no outro, só ia entrar no outro tema, antes de tu preparar as imagens. Já está preparado as imagens aí, por favor. É degradante isso, Ananias. É degradante. O ser humano está perdendo totalmente a noção de comportamento. Quando Deus criou a Terra, o universo onde nós estamos inseridos, Ele colocou os animais que nos alimentam, que produzem, como as abelhas, os insetos, como o sapo, a cobra, como o cão, que auxilia o homem a ter uma vida melhor. E nós nos depararmos com uma foto como essa é degradante, é triste,
tudo de ruim que se pode imaginar. Ainda existem no planeta Terra pessoas que cometem crimes como esse. Deixar um animal, para quem que você não tem computador, você não está vendo, quem tem internet, deixar um animal nessa situação, esse cidadão mereceria uma punição severa, severíssima, para nunca mais ele ter um cão. Para ele lembrar de que os animais existem, porque Deus os colocou na nossa vida para nos ajudar. A história dos cães é interessante. Quando o homem domesticou o lobo se aproximou do homem porque viu no homem algo de bom. Ele se aproximou do homem das cavernas naquela época, há muitos anos atrás. O homem domesticou ele e depois daquilo o animal evoluiu e só nos dá alegria. E você vê uma situação dessas, é de chorar. Como diria um amigo meu, é de cortar o coração. Ivan, sem contar que ontem nós noticiamos aquele caso do cachorro enforcado, né? Vale lembrar também, né? Outro, lamentável, triste. Ok, são 11 horas 26 minutos, 11h26, nós vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações aqui na programação do Painel. É um instante só. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação. Economia o verão todo é no Forte Atacadista. Tudo que o seu comércio precisa, tudo que a sua família merece. Confira essas ofertas. Fraldinha bovina vácuo, quilo 17,95. Farinha de trigo roça branca, 5 quilos, 8,90. Cerveja Antártica original 300 ml, 2,59. Beba com moderação. Lava roupas em pó, assim, 1 quilo, 3,89. E tem a Forte do dia. Sobrecoxa de frango sadia congelado, bandeja 1 quilo, 5,98. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Dicas de saúde Laboratório Gimenez. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia constatou que os níveis de colesterol elevado atingem cerca de 4 em 10 brasileiros adultos. Isso significa cerca de 60 milhões de pessoas ou 40% da população. O estudo ainda revelou que aproximadamente 11% nunca fez exame de colesterol e quase 70% só realizou o exame após os 45 anos de idade. Laboratório Gimenez, somos muito mais você. Celesc Sustentável apresenta Consumidor Consciente. Emitir contas de luz em papel consome milhares de árvores e milhões de litros d'água. Por isso, a Celesc convida você a tornar o mundo um lugar mais sustentável. Coloque sua conta em débito automático e solicite a entrega por e-mail. Saiba mais sobre essa e outras ações em celesc.com.br. Celesc. Sustentabilidade é questão de atitude. Como vai o seu sono? Você tem sonolência diurna? Acorda cansado? Mexe-se muito durante a noite? Tem roncos excessivos e engasgos ou sufocações? Estas alterações podem levá-lo ao aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e doenças cerebrais. Procure um especialista em sono. São Marcos Pneumologia e Medicina do Sono. Rua Abdom Batista 47, 7º andar. Fone 3422-2045. Quando pensamos em cor e amor, nos referimos à felicidade de estar em seu ambiente acolhedor com as cores em harmonia com o universo. A Tintão está preparada para ajudar o cliente a escolher o melhor das cores da natureza. Pensou em pintar? Pensou Tintão. Tradição, bom atendimento, clientes felizes. Rua Visconde de Tonel 86, fone 34330013 e Rua Doutor João Colim 1983, fone 34350259. Na Ótica Globo você encontra o que há de melhor na área ótica: óculos de sol, armações, lentes e um laboratório óptico de última geração, com uma equipe capacitada para melhor lhe atender. Ótica Globo, em Joinville, Matriz, Rua do Príncipe 345, Avenida Júpiter 677, Jardim Paraíso, e Rua 15 de Novembro 7410, Vila Nova. Em Araquari, na Rua Venceslau Neves, número 15, Centro, e em São Francisco do Sul, Rua Lauro Miller, número 17, Centro. Ótica Globo, sempre de olho em você. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
Estamos apresentando Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11 horas 30 minutos, 11h30, não perca a sua hora. Você está ouvindo e assistindo o programa Painel aqui na Jovem Pan News AM 1250, a rede da informação. Você também pode baixar o aplicativo no seu smartphone, né, através aí da Play Store, enfim, para Android, e aí você vai nos ouvir e nos assistir na palma da sua mão. O Arivan tem uma notinha aí, Arivan? Tem. Eu queria rapidamente passar uma informação. Atenção, assessoria de imprensa da Prefeitura de Joinville. Assessoria de comunicação, a SECOM. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, e mais uma vez vou ter que lembrar de um problema que é recorrente por onde passa o ônibus na rua Blumenau. Ali próximo ao entroncamento da rua... Como é que é o nome daquela rua que vai para o hospital materno-infantil? Me falha a memória agora, mas eles sabem onde é que é. A Blumenau, atravessa aquela rua que atravessa a Blumenau, ali antes tem um sinaleiro que vai para o hospital materno-infantil. Tem um abrigo de ônibus e tem um grande buraco, uma cratera, há muito tempo já. E aquela cratera está à espera de ser fechada. Ontem choveu e a cratera encheu de água. E passou um ônibus, não se sabe de qual foi a empresa, e tinham pessoas esperando o ônibus no abrigo, viu, Fernando? E o ônibus passou, bateu naquele buraco com água e molhou as pessoas que estavam no abrigo. A Prefeitura de Joinville tem que dar uma assistência logo, já era para ter feito, e tapar esses buracos por onde passam os ônibus. Que ali passa ambulância... Rua Araranguá? Araranguá. Antes da Rua Araranguá. Passa ambulância, táxi, ônibus e, sabe, ali é um perigo. Se uma ambulância cai no buraco daquele, vai ter acidente, já está levando um doente. Então, pelo amor de Deus, a Prefeitura tem a obrigação de fazer a manutenção desta via por onde passam ônibus, ambulâncias, carro de polícia e táxi. Aliás, já passou da hora. Jovem Pan News. O aeroporto de Navegantes perde voo para Buenos Aires. Quem vai trazer essas informações é a Marcinha Neto. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Fernando. O aeroporto de Navegantes perde voo para Buenos Aires e deixa de operar rota internacional. O voo Navegantes-Buenos Aires, primeira rota internacional do aeroporto Ministro Vitor Conder, será suspenso a partir do dia 3 de maio. A confirmação veio da companhia aérea Azul, que informou que os clientes que já compraram passagem para datas posteriores poderão remarcá-las, sem custos, ou pedir reembolso integral. De acordo com a empresa, os voos poderão ser retomados havendo melhora na economia dos dois países. A companhia não informou qual a taxa de ocupação das aeronaves. A rota começou a operar em Navegantes em dezembro de 2017 de forma experimental. Mas a grande procura fez com que o voo se tornasse permanente. Sem a linha, o litoral norte e o Vale do Itajaí perdem uma importante ligação com o país vizinho. E o anúncio do fim das operações internacionais no aeroporto de Navegantes ocorre após o terminal ter batido novo recorde histórico. O aeroporto registrou mais de 200 mil passageiros em janeiro, o maior índice de sua história. O recorde até então era de janeiro de 2018, quando 194 mil passageiros passaram por Navegantes. Marcinha Neto para o painel Pan News. Jovem Pan News. Ok, muito obrigado, a repórter Marcinha Neto, pelas informações, Arivan. Nós falamos aqui uma vez sobre o Aeroporto Internacional de Navegantes, que Joinville poderia também ter aí essa denominação do nosso aeroporto Lauro Carneiro de Loyola. É uma pena, porque muitas pessoas daqui iam para Navegantes pegar voo para Buenos Aires, e agora vão ter que escolher um outro roteiro, ou Curitiba ou Florianópolis. Fica um pouquinho mais longe, né? Mas era pertinho, Navegantes dá o quê? 30 minutos de carro, 40 minutos? Era uma mão na roda, como se da gíria. Agora, infelizmente, o Aeroporto Internacional de Navegantes não tem mais voos via Navegantes, Buenos Aires. É uma pena. Jovem Pan News. Arivan esteve na Rua das Palmeiras, né? E vai nos relatar algumas coisas, Arivan? Exatamente, eu hoje de manhã passei na Rua das Palmeiras, ali na Alameda Bristling, como queiram, e tirei algumas fotos da situação como se encontra a nossa Rua das Palmeiras. Eu lamentei essa foto, viu, Ananias?
Na frente da Rua das Palmeiras, que dá para a Rua do Príncipe, onde tem uma loja que muito tempo funcionou, um armarinho chamado Richlin, e hoje não tem mais, tinham 2 árvores. Eles cortaram as 2 árvores e ficou só o cotoco no chão, como se da gíria, tá lá, ó. Para quem está na internet tá vendo. Ali deveriam, não vão plantar árvore, mas arrancam aquilo ali, fecham, mas não, tá lá. Flores, você tá vendo o que tem lá, ó. Aí, olha só, isso é a Cidade das Flores. Aí eu entrei em contato, Fernando, com a assessoria de comunicação da prefeitura e o assessor me disse o seguinte, eu coloquei aqui na minha, né, bom dia, a situação da Rua das Palmeiras é lamentável. Existe algum projeto de replantio de flores? 2 árvores foram cortadas na entrada com a Rua do Príncipe. Haverá replantio? Aí responderam, a Rua das Palmeiras está com manutenção permanente. Está permanente, Fernando? Pela foto ali não está permanente, não. Tá feio. Estão fazendo o controle de pragas para evitar o problema das palmeiras. Foram plantadas, tá. O setor de parques e praças realiza atividades constantes no local com plantio de flores e manutenção básica. Não é o que se vê. Se faz manutenção constante, não é o que diz a foto que foi feita agora de manhã, por volta das 9 horas da manhã. Ele disse, ok, vou reforçar. Aí eu mandei a foto para o assessor de imprensa lá, que me atendeu. Ok, vou reforçar com a unidade. Depois ele me respondeu novamente. A manutenção das flores da Rua das Palmeiras está prevista para a próxima semana. Isso aqui tem que ficar o tempo todo em manutenção. Não pode ficar assim como está. Aí eu passei, só para concluir, Fernando, passei na frente do museu e tinha uma senhora lá limpando. Eu digo, senhora, está aberto o museu? Não. Fechado. Tem previsão? Não, não sabemos. A única atração no centro da cidade está fechado, Museu de Imigração Nacional. Aí, aliás, o turista ali não vai ter vontade de ver, porque a hora que ele entrar na Rua das Palmeiras, como está, ele já vai ficar desolado, né, Fernando? Como eu comentei, havia comentado com você fora do ar, Arivan, eu tenho um tio da minha esposa que ele morou alguns anos aqui em Joinville e hoje ele mora em Mato Grosso do Sul. Aí, final de ano, agora em dezembro, ele pegou férias e veio dar uma passeada aqui em Joinville. Aí ele falou assim pra mim, tu podia me levar lá na Rua das Palmeiras pra mim matar a saudade e tal, porque, eu lembro que tinha uma sorveteria próximo ali, então a gente comprava o sorvete e ia lá na Rua das Palmeiras, sentava lá, namorava, ria, brincava. Aí quando ele chegou ali, ele falou, meu Deus, mas tá abandonado isso aqui, hein? Eu até não recomendo, sinceramente, a levar o turista ali. Mas você é contra Joinville? Não. Eu acredito que, sabe, eu não sei nem o que falar mais, Fernando. Não quero mais falar. E essa outra foto aqui, Erivan, explica aí para nós. Isso aí é aqui pertinho da Praça da Biblioteca. Tá 1 mês aquilo ali, ó. Aquela defensa quebrada. Ali, ó. Há 1 mês. Isso é a cara da administração pública. Da administração da nossa cidade. Toda largada, jogada, e aí fica. E ali é simples, né? Se não consegue arrumar, arranca. Pois é isso. Gostei. Tira fora, mas não deixa como está aquilo lá. Até a placa da rua ali, ó, também foi afetada. Não, olha, não vou falar mais. Porque quando eu falo aqui, dizem que eu tenho que virar o disco, que eu sou muito negativista. Mas eu vivo a cidade. Eu respiro a cidade. Eu sou joinvilense e tenho uma paixão muito grande por essa cidade. E estou preocupado com a Joinville, que vivo hoje. E não me venha com essa, se não está contente, vai embora. Vão ter que me engolir por enquanto ainda. É meio indigesto? Mas vão ter que me engolir. Pan News, Jovem Pan News. E o Papa Francisco excomungou na última quarta-feira, dia 20, o padre goiano Jean Rogers Rodrigo de Souza, conhecido como José Maria, por suspeita de cometer abuso sexual contra ex-freiras e ex-noviças. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira, dia 21. Com a decisão, o religioso deixará de ser padre 19 anos depois de ter sido ordenado sacerdote. Ele é acusado de estuprar e molestar pelo menos 11 mulheres ligadas à organização que fundou, Fraternidade Arca de Maria. Atualmente, ele não tem mais ligação com essa instituição. A medida é a punição mais grave que a Igreja Católica pode impor a um membro do clero e encerra uma investigação canônica contra Souza que havia sido transferido para o Paraguai.
Souza já havia sido suspenso de cerimônias e proibido de usar seu hábito até o fim da investigação. Em setembro passado, em entrevista à Folha de São Paulo, ele negou as acusações e afirmou ser alvo de calúnia. A decisão foi tomada em um momento em que Jorge Bergoglio, que é o Papa, debate no Vaticano os casos de abusos sexuais cometidos por membros do clero, que tem abalado a Igreja Católica nos últimos meses. É o caminho sem volta. Nós estamos com um histórico, nós temos esses problemas da Igreja Católica nos Estados Unidos, olha o que nós temos nos Estados Unidos, nós temos ao longo da história na Alemanha e aqui no Brasil, na América do Sul. É o caminho sem volta. Tem que excomungar, tem que tirar. Isso é o caminho. Isso deveria ser em qualquer... Tem uma suspeita disso, é uma liderança religiosa, afasta-o, já afasta-o, deixa responder, confirmou aquilo que se acusa. Ah, é verdade? Excomunga. O que o padre disse é calúnia. Ele diz que está sendo vítima de calúnia. Calúnia é crime. Certo? Calúnia é crime. Não é difamação. Difamação é diferente. É calúnia. Cometeram um crime contra ele. Então, ele tem que entrar com uma ação contra quem cometeu calúnia. Agora eu quero ver ele ter coragem de entrar, né? Aí prova exatamente aquilo que vem sendo dito sobre ele. Agora, ele tem direito de defesa, né? Com certeza. Mas agora são muitas vítimas. O excomungar é o último processo. Né? Se chegou a esse ponto... É a sentença. Se chegou a esse ponto é porque a igreja, para tomar uma decisão dessa, ela investiga. E muito. Assim esperamos. Foi 19 vítimas, Fernando? 11 ou 19? 11. Então, se foram 11 vítimas, não acredito que são 11 é um número considerado de testemunhas. Se fosse uma ou duas, dava lá. Agora, 11. Agora, tem um detalhe, não é só na Igreja Católica que tem isso, não. Virou no Brasil, inclusive, uma febre. Igreja evangélica, nós temos, toda semana quase aparece aí os falsos messias que estupraram menina, que atentaram contra meninos, de denominações evangélicas também. Este não é só um problema da igreja evangélica, é bom lembrar. Aliás, na Bíblia tem uma passagem que diz que surgirão os tempos em que aparecerão os falsos messias. E não é o tempo de agora. Esse tempo a Bíblia fala assim, não sei quantos anos, e a cada ano que passa ocorrem mais casos, lamentavelmente, de pessoas que usam a palavra de Deus, usam a Bíblia para ludibriar pessoas de bem. Então tem que ficar de antena ligada, olho aberto e cabeça aberta para não cair numa armadilha. Porque tem muito lobo por aí à espreita para dar o bote na ovelha. Pan News. 11 horas 43 minutos, nós vamos ao nosso último intervalo comercial e já voltamos. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. Como vai o seu sono? Você tem sonolência diurna? Acorda cansado? Mexe-se muito durante a noite? Tem roncos excessivos e engasgos ou sufocações? Estas alterações podem levá-lo ao aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e doenças cerebrais. Procure um especialista em sono. São Marcos Pneumologia e Medicina do Sono. Rua Abdom Batista 47, 7º andar. Fone 3422-2045. Cortar os galhos, aparar os ramos, as folhagens, podar árvores tem muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Nunca faça poda de árvores. Entre em contato com a prefeitura de sua cidade e solicite o serviço. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrad e Celesc. Economia o verão todo é no Forte Atacadista. Tudo que o seu comércio precisa, tudo que a sua família merece. Confira essas ofertas. Fraldinha bovina vácuo, quilo 17,95. Farinha de trigo roça branca, 5 quilos, 8,90. Cerveja Antártica original 300 ml, 2,59. Beba com moderação. Lava roupas em pó, assim, 1 quilo, 3,89. E tem a Forte do dia. Sobrecoxa de frango sadia congelado, bandeja 1 quilo, 5,98. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Quando pensamos em cor e amor, nos referimos à felicidade de estar em seu ambiente acolhedor com as cores em harmonia com o universo.
A Tintão está preparada para ajudar o cliente a escolher o melhor das cores da natureza. Pensou em pintar? Pensou Tintão. Tradição, bom atendimento, clientes felizes. Rua Visconde de Tonel 86, fone 34330013 e Rua Doutor João Colim 1983, fone 34350259. Notícias em 1 minuto. A concessão de benefícios fiscais em Santa Catarina está entre os assuntos mais debatidos na Assembleia Legislativa este ano. Os deputados questionam a edição de decretos que prevêem o aumento do ICMS de determinados produtos a partir de 1º de abril. 4 propostas de sustação de ato estão em tramitação no Parlamento. Elas pedem a revogação desses decretos. As propostas de sustação de ato estão previstas no regimento interno da Assembleia. Podem ser elaboradas por deputado ou comissão permanente que entender que o Executivo se excedeu ao editar uma normativa. As PSA são analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça e podem resultar em projeto de decreto legislativo anulando os efeitos das medidas do governo. Antes de entrar em vigor, precisa ser votado e aprovado pelo plenário. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quando seus filhos trazem os amigos para casa, é a vida olhando para o futuro. Quando tem almoço de família, é a vida brindando a sua história. Quando você faz um jantar a 2, é a vida se sentindo amada. Quando você usa Girando-Sol, pode viver tudo isso. Deixe sua casa mais viva com os novos detergentes Girando-Sol, dermatologicamente testados e com tensoativos biodegradáveis. Girando-Sol, prazer em estar. Ao abastecer o seu carro nos postos da Rede Damiani, você pode ter a certeza de estar utilizando o que existe de melhor no mundo. Além disso, abastecendo, trocando óleo ou comprando nas lojas de conveniência, você ganha pontos no programa Damiani Card. Depois, é só trocar os pontos acumulados por excelentes brindes. Rede Damiani. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos apresentando Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, é a hora, faltando 13 minutos para o meio-dia, 13 para o meio-dia, não perca a sua hora. Só lembrando que você também pode nos assistir lá no Facebook, facebook.com/JP News Joinville. Curta e compartilhe a nossa transmissão. Arivan Procno, eu andei sabendo que no mês que vem vai haver um jantar. Que jantar é esse, Arivan? Não é mês que vem não, é em maio. Em maio? Não tem mais vaga. Não tem mais vaga? Não fui convidado, não tem mais vaga. Eu não sei se convidaram o Ananias. Convidaram para esse jantar especial, Ananias, ou não? Que jantar? Esse jantar será em homenagem a Jair Messias Bolsonaro. O nosso presidente foi escolhido o Homem do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Pessoas chegaram a pagar até R$111 mil para participar deste jantar. Esse era o ingresso mais caro. Tem ingressos mais baratos. Você quer saber quanto é que custa? Tem o Platinum, que é 93 mil, o Gold, que é 74 mil, e tem o Silver, que é 55 mil. No ano passado, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos escolheu Sérgio Moro como o Homem do Ano. Já foram homenageados João Dória, o economista Armínio Fraga e o ex-presidente FHC. Agora chegou a vez de Jair Messias Bolsonaro. Você pagaria, Ananias, 70 mil por um jantar? Não vejo mal nenhum. Não vejo problema nenhum. Jair Bolsonaro. Tem 600 mil pessoas apoiam o Prêmio Nobel da Paz ao Lula. Por que o Bolsonaro não pode receber um prêmio de uma Câmara do Comércio entre Brasil e Estados Unidos? E tem mais. Além de ser uma premiação a alguém que realmente merece, porque ele é uma figura de impacto nacional, esse é o momento em que os empresários pagam para ter ali um momento com empresários, poder aparecer ali, conversar com outros de outros países. Ali não deixa de ser um momento em que os empresários vão
vender a sua marca, vão aparecer e tal. É algo também comercial, como diz o nome da Câmara, Câmara Comercial. Agora, mudando um pouquinho de mala para saco, uma informação que sai agora há pouco no UOL diz que, título da matéria, governo diz que benefício de R$400 não vai punir idoso pobre, e sim o proteger. Esse é um benefício denominado benefício de prestação continuada. A medida, segundo diz Bruno Bianco, secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Previdência, vai no sentido de proteger mais os mais vulneráveis. R$400, ajuda de prestação continuada para os idosos mais pobres. O Ananias lembra que eu falei aqui sobre uma política pública de apoio ao idoso? Eu lembro. Você lembra? O Brasil não tem. Nós estamos envelhecendo e o governo não tem uma política pública, e não se fala nisso, não se discute. Nós temos o Ministério da... como é que é? De cores de pessoas, preto, branco, amarelo, vermelho. Não sei como é que é daquela Damares lá, da biodiversidade. Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Saúde, mas nós não temos um ministério que tenha uma pasta exclusiva que trate da saúde do idoso, do amparo ao idoso. E nem tem que ter. Não tem que ter? Não. Para mim, tendo o Ministério da Saúde, aí criam secretarias a partir do Ministério. Mas tem? Então. Não tem? Tá bom. Tem? Então tá bom, tem que aperfeiçoar a secretaria, então. É isso que eu tô falando. E tem que ter. Porque o Brasil, Ananias, você é jovem, mas o Brasil está envelhecendo, Ananias. E esses que estão envelhecendo são as molas mestres do país, acredite você ou não. Não é porque está velho que é descartado. Se nós estamos vivendo mais, nós temos que dar condições aos idosos de terem uma vida melhor, porque eles produzem a riqueza do Brasil também. Ou você acha que o idoso não gasta? Ele viaja quando pode, porque a maioria não viaja, não ganha o suficiente para isso. Ele toma remédio, ele usa ônibus, de graça, mas ele come, ele bebe, ele se veste e tem que ter assistência do governo. R$400? Quanto é que custa uma diária de vereador para Florianópolis? 540. Se eu dizer mais nada. A Rede da Informação. Jovem Pan News. Destaque final de Ananias Cipriano. Olha, voltando a falar sobre o caso daquela menina que foi atropelada no Aventureiro, continua... Eu fui dar uma olhada melhor nesse caso, que de fato me chocou. Eu digo machucou. A menina de 14 anos de idade perdeu a vida num acidente de trânsito. Há alguns fatores que permeiam isso, e por conta do distúrbio do sono, eu fui buscar... Há uma amplitude sobre isso, lembrando, há diagnósticos médicos dentro do distúrbio do sono e há o efeito de uma noite mal dormida. Porém, precisamos analisar o seguinte: quando você tem diagnóstico médico, você não pode dirigir. Já vou falar sobre isso. Quando é uma noite mal dormida, aí não entra no distúrbio do sono. Não pode configurar como diagnóstico médico porque não vale para a justiça. Olha o problema. Como que é feito, quando você vai fazer a sua carteira, o que é feito? Um exame clínico, não é? O problema é que hoje os exames clínicos são feitos, não é com exames, é perguntas. É um questionário, não é um exame. Ah, tem isso? Tem isso? Tem isso? Não tem? Tem que ter lá. Tem alguma pergunta? Você tem distúrbio do sono? Se a pessoa disser sim e foi assinado pelo médico, o médico deve ser responsabilizado e o Estado deve ser responsabilizado. Se não, não configura distúrbio do sono e muda todo o discurso da fatalidade. Daí eu tiro o discurso de fatalidade também do atropelamento da menina. E aí, aquele que atropelou, apesar de que responder de forma culposa, vai ter sérios problemas. Ananias, eu não gosto de interromper, que você tem um raciocínio muito lógico, respeito muito o teu raciocínio, que você é um cara inteligente, da informação, de advogado, conhece de lei. O que me chamou a atenção é que ele tinha curso de direção defensiva. Isso quer dizer que ele sabia o que estava fazendo, Ananias. Mas ele tinha um distúrbio e tinha curso de direção defensiva. Mas olha, se ele tinha distúrbio, se ele confirma que tinha distúrbio, confirmou no exame clínico, será que ele lá confirmou na prova, se ele confirmou lá,
a responsabilidade recai sobre o Estado, porque o Estado autorizou ele ter carteira. Se ele tinha o exame, se ele apresentar agora diagnóstico médico e disse que lá não tinha distúrbio do sono, ele mentiu. Aí vai ser punido por mais isso também. Bom final de semana, Ananias. Pra nós. Até segunda-feira, né? Arivan Procknall. O meu destaque final vai para reclamações de pessoas e de lojistas em Joinville com relação ao número de ambulantes existentes em Joinville. Esse é um assunto que a prefeitura da nossa cidade tem que tomar uma atitude. Nós temos aqui em Joinville um grande número de ambulantes ocupando calçadas em nossa cidade, vendendo produtos. E tem que ter uma legislação. Muitos comerciantes estão reclamando de cada vez mais pessoas trabalhando como vendedores ambulantes nas calçadas de nossa cidade. Se existe uma legislação, essa legislação tem que ser colocada em prática. Não estou aqui indo contra quem quer trabalhar, muito pelo contrário. Mas se existe uma legislação que proíbe vender produtos na calçada, tem que se respeitar a legislação. Se não houver uma fiscalização, daqui a pouco a coisa fica totalmente fora de controle e a cidade se torna um caos, como quase que já está vivendo hoje Joinville. Um grande abraço, um bom final de semana. Nós voltamos segunda às 11 da manhã. Até lá, bom almoço, cuide-se. Tchau. Valeu, Arivan. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, faltando 4 minutos para o meio-dia. Não perca a sua hora, 11h56. E com essa estamos encerrando então mais uma edição do nosso programa Painel. Prometemos voltar na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã com muita informação, muito debate, para que você possa estar muito bem informado ouvindo a programação da Jovem Pan News AM 1250, a rede da informação. Eu, Fernando Gonçalves, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana, repleto de muitas coisas boas. E é lógico, né? Aquele nosso velho combinado. Quem chegar primeiro na segunda-feira às 11 horas, espera pelo outro. Grande abraço. A Jovem Pan News Joinville apresentou Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel, de volta na segunda. Dicas de saúde Laboratórios Gimenez. Tireoide. Para regular a tireoide, é importante ter uma alimentação